Se você está planejando vir para o Canadá, a essa altura do campeonato você já deve saber que para quem tem passaporte brasileiro precisa de uma autorização para entrar no Canadá, ou ETA ou visto de turismo. Então hoje eu vou te ensinar a fazer o ETA. Se você ainda não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo na prática. Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daitana. Moro no Canadá com meu marido e 3 gatos e já viajei para outros países na qual eu fiz todo o planejamento sozinha. E por causa disso, eu estou fazendo a série E aí, partiu mais uma? Para te ensinar toda a parte de planejamento de viagem para você conseguir fazer tudo isso sozinho. Nessa primeira etapa da série, eu vou te ensinar como fazer toda a parte burocrática. Já tem vídeo sobre passaporte e visto americano que eu vou deixar aqui na descrição. E hoje eu vou te ensinar como aplicar para o ETA, que é a autorização eletrônica de viagem, para você entrar no Canadá. A emissão do ETA, ele só é concedida a quem já tem o visto americano de turismo. Por toda a documentação que você entregou para poder conseguir o visto americano, você ganha uma facilidade para conseguir entrar no Canadá por meio dessa autorização de viagem. Ele tem o preço de $7 canadense e no máximo 48 horas ele já está emitido. A facilidade dele é que ele tem o custo baixo, rápida emissão e você faz tudo de dentro da sua casa. Em contrapartida, ele tem a duração de apenas 5 anos e você só consegue entrar no Canadá por via aérea. E antes de partir para o conteúdo, já se lembre de deixar o like e se inscrever para acompanhar toda essa série. Nós vamos começar a aplicação pelo ETA, pela autorização de viagem eletrônica. Você pode fazer o preenchimento tanto em inglês como em francês. E a primeira pergunta é referente se você está aplicando no nome de alguém. Vou colocar aqui? Não. Então ele pergunta qual o seu documento de viagem você planeja usar na sua viagem para o Canadá. Passaporte regular no nosso caso. Ele pergunta de qual país, qual o código que dá match com o seu passaporte. Então BRA do Brasil. Aqui ele pergunta se você tem uma residência permanente nos Estados Unidos. No caso da maioria das pessoas, não. E qual a nacionalidade do seu passaporte? Brasil. E ele pergunta se você está viajando para o Canadá por via aérea. Se você responder que não, ele fala que você não é elegível ao ETA, que você vai precisar de um visto ou de um outro tipo de documento de viagem. Colocando que sim, aí ele continua o preenchimento do formulário. Ele pergunta se nos últimos 10 anos você teve algum visto de residência temporária válido para o Canadá. Vou colocar que não, como se fosse a primeira vez que a gente estivesse aplicando para um visto. E ele pergunta se você tem um visto de não imigrante para os Estados Unidos. Sim, aqui ele pede os dados desse visto. Eu vou tomar como base, mas como já disse em outros vídeos, não é número real, por questão de segurança, óbvio. Então eu vou inventar aqui uns documentos, meio que levando em parâmetro os documentos que eu já tenho aqui. E clicando na interrogação, você consegue ter uma base de qual número ele está pedindo. Nesse caso, é o número aqui de baixo. E ele pede para você confirmar esse número. E ele pergunta a data de expiração desse visto de não imigrante que você tem para os Estados Unidos. 1º de janeiro de 2028. Número do passaporte. Como já disse, vou usar números aleatórios. E ele pede para você confirmar os dados sem estar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o nome da Ana Silva. A data de aniversário dela, eu coloquei a minha mesmo. 8 de junho de 94. Ela é uma mulher e ela é nascida no Brasil. A cidade do nascimento dela, São Paulo. E geralmente em sites de governo, eles não aceitam o acento. Aqui ele pede a data de emissão do passaporte. Vou colocar uma data qualquer. E a data de expiração do passaporte. Como são 10 anos, vou colocar 2028. Brasil, país de nacionalidade. E aqui ele fala para você incluir mais algum, caso você tenha nacionalidade em algum outro país. Status, nunca casada, solteira. Aqui ele pergunta se você já aplicou para obter algum tipo de visto. Ou visto de turismo, ou ETA, ou visto de estudo, trabalho, qualquer tipo, ou qualquer outra coisa para o Canadá. Vou colocar que não, que é a primeira vez que ela está fazendo. Ocupação, business, job, colocar que ela é administradora. Vou colocar que ela trabalha na empresa X, no Brasil, em São Paulo. Vou colocar que ela está desde 2015 lá. Linguagem de preferência para as pessoas se contatarem com você. Inglês ou francês. O e-mail, vou colocar o meu para poder ter acesso depois a essa documentação, caso necessário mostrar alguma coisa para vocês. Endereço de residência.
Nessa etapa, ele pergunta se você já tem algum plano definido para a sua entrada no Canadá. Se você já está com a passagem comprada ou não. Vou colocar que não. Caso você coloque que sim, ele pergunta a data e mais ou menos o horário aproximado que você vai chegar por lá. Ele pergunta se você já teve algum visto ou entrada negada em algum outro país. Ele pergunta se você já cometeu algum crime ou foi preso. Ele pergunta se nos últimos 2 anos você teve diagnóstico de tuberculose ou alguma doença que seja transmissível de pessoa para pessoa. Nessa questão, ele pergunta se você se encaixa em alguma dessas condições. Sífilis não tratada, problemas com droga ou álcool, alguma alteração mental também não tratada, ou se você não encaixa em nenhuma delas. Caso você se encaixe em alguma das questões acima, você vai precisar dar detalhes aqui embaixo. Aqui tem um texto sobre consentimento e declaração sobre que todas as informações que você colocou acima são verdadeiras, que você concorda em fazer essa aplicação online, de forma eletrônica. E aqui você precisa assinar a sua aplicação, que ele pede para você entrar com o seu nome, igual aparece no passaporte. Você vai prosseguir para o pagamento, e aqui no caso são apenas $7. Quando você faz isso, em no máximo 48 horas, o ETA já está no seu e-mail. Aí é só você imprimir e carregar ele junto com você no seu passaporte. E você só consegue fazer esse pagamento ou cartão de crédito ou cartão de débito. E o que você achou da emissão do ETA? Nesse primeiro passo, como eu disse, para a emissão do ETA, você não precisa sair de casa. Enviando aquela documentação, pagando as taxas, em no máximo 48 horas a documentação já vai estar no seu e-mail para você só anexar no seu passaporte e embarcar para o Canadá. Se lembre de já se inscrever no canal, curtir esse vídeo e encaminhar para aquela pessoa que vai fazer essa viagem junto com você. Um beijo e bora viver a vida dos sonhos!